Beleza, então vamos lá. Nós vamos falar sobre nomenclatura. Vou dividir isso aqui em dois grupos, né? Esse primeiro grupo nós vamos trabalhar com álcool, nós vamos trabalhar com cetona, nós vamos trabalhar com aldeído e nós vamos trabalhar com ácido carboxílico. Então bora para o vídeo. Então iniciando aqui, nós temos as funções alcoólicas, que são definidas em álcool, fenol e enol. Vamos começar trabalhando a nomenclatura dessa função aqui. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é quem é a cadeia principal. Então, já vou destacar aqui que eu tenho uma função alcoólica aqui, que é o meu álcool. Esse álcool ele tem que estar presente na cadeia principal, né? Então, a cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbono. Então, eu já começo entendendo que minha cadeia principal ela vai ser essa daqui, ó. Beleza? Agora a segunda parte que eu tenho que pensar é de que lado que eu começo a contar. Se eu conto da direita para a esquerda, se eu conto da esquerda para a direita. De cara eu vejo que eu tenho aqui um metil. Aqui em cima eu tenho outro metil. E aqui eu tenho o etil. E aqui embaixo novamente a nossa função alcoólica. Beleza. Ela tem que estar mais perto possível da ponta, né? Lembra aquela regrinha lá? Eu vou avaliar primeiro presença de grupo funcional, depois insaturação, dupla, tripla, e por último eu vou analisar os radicais. Beleza? Então, com base nisso, eu posso contar daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, e daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, deu no meio, eu vou para o critério de desempate, porque eu já fiz a avaliação por grupo funcional. Critério de desempate em saturação, não temos, então passo para o próximo, para os radicais. Radical mais próximo da ponta. Então, eu tenho esse radical aqui mais próximo dessa ponta do que esse etil dessa ponta. Então, a minha nomenclatura ela vai ficar invertida aqui, a numeração. Então, vai ficar assim, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8 e 9. Dessa forma, o que eu preciso fazer agora é a divisão que eu ensinei para vocês em sala de aula dos quadradinhos, né? Então eu vou pegar aqui o meu primeiro bloco, o segundo e o terceiro. Dentro do meu primeiro bloco, o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o número de carbonos, que são 9, non. Ligação, só tem ligação simples, non, nan. Beleza? Tracinho aqui, indico onde está minha função álcool, com carbono 5. E eu coloco a terminação ol, que indica que o grupo é um álcool. Agora então eu vou lá para frente e vou trabalhar os meus radicais. Começando, lembra disso, pelo carbono por ordem alfabética. Então eu tenho aqui o carbono 6, é um etil, né? Então, ordem alfabética eu começo pelo etil. Carbono 6 eu tenho etil. Tracinho. Carbono 3 e carbono 5, metil. Então, carbono 3 e carbono 5, eu tenho metil. Agora eu mostro o nome aqui embaixo, vai ficar mais fácil. E como são dois, eu tenho que colocar o di, né, que indica a presença de dois. Então, dimetil. Então, 6 etil, 3,5 dimetil, nonan 5 ol.
Beleza? Essa é a nomenclatura que nós temos para esse álcool. Próxima nomenclatura, nós vamos trabalhar a parte das cetonas, né? Então, lembrando que a cetona é quando eu tenho uma carbonila no meio de uma cadeia aqui. Começo com isso aqui, primeira coisa que eu tenho que observar, novamente, né? Eu tenho que buscar qual a minha cadeia principal. Então, lembrando que a função, a carbonila, né? Que é essa estrutura aqui, ela tem que estar presente na cadeia principal. Então, por exemplo, eu não posso indicar isso aqui sendo a cadeia principal. Por quê? Porque eu tenho que passar por ela. Então, se eu contar daqui para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas eu tenho que procurar a cadeia que tem a maior quantidade de carbono. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, na verdade, a minha cadeia principal é essa daqui em vermelho. Beleza? Dessa forma, isso aqui vira o meu radical, o radical metil. Então, como que fica a nomenclatura disso aqui? A mesma forma da divisão anterior, dos grupinhos, tá? Então, eu vou indicar aqui, vamos começar pelo metil aqui, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever carbono 1, 2, 3. Por que eu estou começando de cá? Porque o carbono da minha carbonila está mais próximo dessa ponta. Então, carbono 1, 2, já vou até indicar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui no carbono 3, eu tenho 3, tracinho, metil, tracinho. Agora eu venho com o nome da minha cadeia, normal. Então, são 3 até aqui, 4, 5. 5 é pente. Beleza? Pente. Aí eu vou ter que inserir, como são apenas ligação simples, eu tenho que colocar o an, pentan. E, por fim, vai ficar o ona, né? Só que eu tenho que indicar em qual carbono eu tenho essa cetona. Então, tracinho 2, tracinho ona. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o 3-metil, pentan, 2-ona. Beleza? Vamos para a próxima estrutura. Ficou em cima aqui do ona, vou ter que apagar. Puxa, aí piorou ali. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que identificar a cadeia principal. Lembrando, hein, ó. Minha carbonilha está aqui, ela tem que passar por ela, correto? Então, eu poderia ter essa cadeia aqui. Eu poderia ter a cadeia que desce ou poderia ter essa cadeia aqui. Então, eu vou ter que optar pela cadeia que tem a maior quantidade de carbono. E qual cadeia tem a maior quantidade de carbono? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse para cá seria 5, se fosse para cá seria 4. Então pronto, já identifiquei minha cadeia principal. A cadeia principal é essa estrutura aqui. Beleza. Identificando a cadeia principal, aquilo que está associado à cadeia principal é meu radical. Então eu vou pegar aqui e vou marcar. Eu tenho um metil aqui, eu tenho outro metil de cá. Então, a minha nomenclatura, ela vai partir daqui, né? Carbono 3 e carbono 4, nós temos metil, como são dois, dimetil. Beleza? O que eu fiz de errado? Carbono 3 e carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou errado aqui. 3,4. Aqui agora ficou muito ruim de enxergar.
Então tá, no lugar, na hora que vocês forem anotar aí, no lugar do 5 aqui, então, nós temos o carbono 4. Então, 3,4 de metil, hexan, que é a cadeia com 6 aqui. No carbono 2, eu tenho a minha cetona, então, hexan 2-ona. Belezinha? Vamos pro próximo? Então, a próxima estrutura agora são os aldeídos, ainda dentro daquele padrão, né, das 3 caixas. O sufixo, então, vai ficar -al. Então, peguei aqui uma estrutura um pouquinho mais complicada. Parece ser, né, mas não é tão. Beleza. Então, esse cara aqui, ó, recebe o nome de fenil. Oxe. Beleza. Eu tenho que observar que existe uma dupla ligação. E aí eu tenho o carbono 1, que é o carbono da função, carbono 2 e carbono 3. Então eu começo marcando aqui, ó, no meu carbono 3, eu tenho a presença do meu fenil. Beleza? Tracinho. A cadeia vai ter 1, 2, 3. Então, met, et, prop. Então, agora vem o prop aqui. Prop. Tracinho. Por quê? Porque agora eu tenho que indicar essa dupla ligação, né? Essa dupla ligação ela está entre o segundo carbono e o terceiro. Então, é o prop 2, tracinho em. Faltou o N. Em. E agora eu venho com o nome da função, que é o aldeído, enal. Beleza? Então vai ficar exatamente dessa forma aí, ó. 3-fenil, prop 2-enal. Próxima estrutura. Aqui, pessoal, ficou meio cortadinho, mas é o aldeído, tá? Então aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, já observei a minha cadeia principal. Quem é a cadeia principal, né? Ela pode vir aqui e subir, ou ela pode vir aqui e terminar. Eu vou pegar ela como se fosse plana, porque fica mais fácil de entender essa estrutura. Então, a minha cadeia principal é essa cadeia aqui que eu estou colocando em destaque. Beleza? No entanto, a nomenclatura é o contrário. Esse aqui é o carbono 1, porque está dentro do meu grupo funcional. Esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 3, aqui eu tenho 4, aqui o 5, esse aqui é o carbono 6, o 7 e o 8. Beleza. Então aqui eu já sei que minha cadeia vai terminar em oct, né? Terminar não, vai ter no meio a palavra oct, de 8 carbonos. Vamos destacar o que nós temos pendurado aí na cadeia principal. Então, associado na cadeia principal, eu tenho um metil aqui no carbono 3 e outro metil no carbono 7. Então, a minha cadeia, eu vou começar a nomenclatura falando 3,7, né? 3,7 tracinho de metil. E aí eu vou dar o tracinho e vou vir com a quantidade de carbono, que são 8. Então, oct, tracinho novamente. Por quê? Porque eu tenho que indicar essas duas duplas ligações que estão acontecendo aqui. Sempre do carbono que dá origem, né? Então, aqui eu vou colocar 2,6. Ficou bem tortinho. 2,6 de enal, tá? Então deixa eu liberar um espaço aqui para aparecer o nome. Então nós temos aqui o dienal, tá? Porque o di indica que tem duas duplas ligações.
Uma no carbono 2, uma no carbono 6. O di aqui na frente indica o quê? Que tem 2 metil. Um no carbono 3, um no carbono 7. Beleza? E o al aqui é a terminação de aldeído. Vamos para o próximo. Então, para finalizar esse vídeo, nós vamos trabalhar o ácido carboxílico. A nomenclatura de ácido carboxílico, ela começa, né, ácido, e aí eu vou fazer todo o processo das caixinhas e coloco no final óico. Então, esse primeiro aqui, ele vai receber o ácido propanoico. Por que propanoico? Porque nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Somente ligação simples, então ácido, a palavra normal, ácido, propan, 3 carbonos e só ligação simples, e o óico, para indicar que a função aqui é um ácido carboxílico. Nessa aqui de baixo, o que acontece? Lembra que o grupo funcional aqui tem que estar na cadeia principal, né? Então, o meu grupo funcional aqui, ó, nesse caso específico, ele vai fazer assim, ó. Beleza? E aí, isso aqui vira um radical. Lembra que eu falei em sala de aula? Que tanto ácido carboxílico quanto aldeído sempre estão nas pontas da cadeia. Então, esse cara tem que estar numa ponta da cadeia. Por isso que a cadeia faz esse formato aqui, voltando, tá? E aí, eu vou indicar, como esse aqui é o carbono 1, no carbono 2, eu tenho o meu etil. E o restante fica comum, igual vocês viram em todos os outros, tá? Então, eu tenho aqui o meu ácido 2-etil hexa, que são 6 carbonos, an de ligações simples, e o OI com a terminação desse ácido. Ok? Então, terminando aqui, próximo vídeo nós vamos falar de éter, éster e amina.